Salve pessoal, vamos embora, vamos embora. Mais uma noite, hein? Mais uma noite difícil. Cara, eu tô pensando em. Da última vez que eu fiquei sem ver nenhum jogo, pô, rolou uns resultados maneiro, né? Eu tô pensando em, sei lá, pô, fazer um teste aí, pra um dia se assistir os jogos pra ver o que que rola, porque, pô, é brincadeira, cara. Mais um dia aí complicado. Semana passada tivemos dias tumultuados. Mais uma vez agora, essa terça-feira, reiniciando os trabalhos nas competições continentais. É uma noite pavorosa. Podia ser pior, ainda bem que não foi pior. Tá, um dos resultados ruins aí, o derrota do Vasco para o Lanús, tá aí na tela para vocês. Fernando Diniz, artisticamente enquadrado pelo fotógrafo. Fernando Diniz e Titi, o fotógrafo aqui, capturou de forma bem icônica. E o fiscal no meio. O fiscal no meio. É claro que a gente brinca, né? Muito folclore, muita gente comenta e brinca sobre o assunto também do episódio do Perninha, né? Do Fernando Diniz com o Tietê, do Perninha. A galera, eu comentei sobre isso na época e a galera fala mais da questão do Perninha, mas eu acho que o que pegou mesmo foi a questão do mascaradinho, né? Se chamar alguém de mascaradinho é muito pesado. Perninha, pô, faz parte, você fala às vezes até na brincadeira. Agora, mascaradinho é pesado, né, não? Ele chamou o Titi de mascaradinho naquela época. Mas enfim, são águas passadas, imagino eu. Devem ter batido um papo legal, de alto nível. Falar, cara, peço desculpas aí, me excedi. E vamos trabalhar junto pelo Vasco. Sim, espero que tenha acontecido. Vimos coisas interessantes na partida. Pouquíssimo tempo de trabalho do Fernando Diniz. Acho que a gente viu algumas marcas aí do trabalho do Diniz, mas o time não é do dia para noite que a mágica acontece. Vai precisar de tempo, vai precisar de calma, de paciência e mais uma vez, é uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que em todo início de trabalho do Fernando Diniz, eu já falei quando saiu o anúncio da contratação oficial do Diniz no Vasco, pelo Vasco, eu falei sobre isso também. A minha grande preocupação com o trabalho do Diniz é porque, em alguns momentos foi até legal, a gente viu no primeiro tempo aquela troca de passes característica do time do Diniz, do time saindo do seu campo, tocando bola de uma forma bem, pô, bem icônica. É uma marca muito forte do trabalho do Diniz. É bonito de ver. Não vou, assim, é maluco. Quem fala todo respeito, obviamente, quem fala que não é bonito de ver. Só que o Vasco hoje, como tantos outros times que contratam o Diniz sempre chega no momento, sempre não vou dizer sempre, mas ele normalmente chega no momento de crise, no momento de, de, cara, de falta de confiança, de repente uma falta de identidade com a equipe, por isso que muitos o procuram, para dar uma cara e aquele perfil que pratica o futebol do Diniz. Só que esse é um treinador, esse é um jeito de jogar que leva-se muito tempo. Tem jogadores que não estão acostumados, tem jogadores que estão acostumados a dar chutão. Tem jogadores que simplesmente não têm a qualidade técnica para ficar tocando bola sem errar um passe. É o trabalho do cara. Você pode até pensar, pô, mas é o trabalho do cara. Sim, é o trabalho do cara, mas tem caras poxa, o cara faz isso todo dia e ele tem o dom de errar um passe, cara. Então, não é algo, não é algo que acontecerá do dia para a noite. E mais uma vez, né, no início de trabalho, não vou dizer que em todos, mas já começou de forma negativa, o Diniz perde no início. E para um time que precisa de confiança, perder tem que estar fora de cogitação. Então, já, como eu falei, pô, teve coisas legais na partida, só que assim, coisas legais não ganham o jogo. É importante. E parece que a gente está sempre repetindo isso quando a gente fala do Diniz. E eu gosto muito do Diniz como treinador. Só que, cara, toda vez a gente está falando sobre isso. E parece que é uma marca que ele não abre mão. Ele não abre mão. Eu não acho que ele não tenha a capacidade de jogar retrancado. Ele tem, pô, porque esse de repente é o caminho mais fácil. Mas ele não quer seguir o caminho mais fácil. Só que seguir o caminho que ele prefere
o desempenho de um time, custa a confiança de um time, às vezes, e custa o trabalho dele mais uma vez. E aí, a gente. É o que estou falando, você vê. Você começa a pensar situações. Claro que ele deve ter sido contratado para isso. O Pedrinho deve ter pedido isso para ele. Só que, às vezes, passa a impressão de que pro Diniz, tanto faz quanto tanto fez. Daqui a um mês tem outra equipe buscando ele. Não parece? Depois de tantos trabalhos, tantos lugares que ele passou, que ele tinha que fazer esse trabalho autoral. Só que ele tem que começar, né, montando uma equipe que não tem a confiança, que não tem. Que não está adaptado a esse estilo de jogo, e ele tenta forçar esse estilo de jogo. Não deu certo. Não deu certo em tantas equipes que ele passou. Então parece que. E ele nunca está desempregado por muito tempo. Então, às vezes, passa a impressão, eu não acho que é. Eu acho que ele é um cara dedicado, pô, pelo jeito que ele fala, pelas coisas que ele fala, as entrevistas que a gente viu. Eu acredito que ele é um cara que, poxa, ele se dedica ao máximo, ele tá lá 100% de corpo e alma. Só que às vezes passa a impressão de tanto faz como tanto fez. Ah, vou chegar aqui, vou fazer o meu melhor para colocar o meu estilo de jogo, e se não der certo, mês que vem eu tô em outro clube. Não passa essa impressão? Eu fico com essa impressão às vezes, porque, repito, ninguém quer ver um futebol burocrático, um time, um arrolho, o time todo retrancado, numa bola de contra-ataque vence o jogo. Ninguém gosta de ver isso. Só que no momento que se encontra o Vasco, é isso que tem que ser feito. É resultado primeiramente, e a consequência do resultado é a confiança. Se você joga do jeito que o Diniz joga, num time sem confiança, os caras vão cometer um erro, como cometeram, e o time vai tomar um gol, como tomou. E isso custa a confiança dos atletas, que aí o torcedor vai pegar no pé na rede social, vai começar a dar aquela perseguida, vai procurar culpados, e a confiança do cara que estava até um pouquinho renovado com a chegada do Diniz, que ele chega, dá aquela motivação, pô, gente, águas passadas, apaga tudo, novo ciclo, nova era, novo treinador, novo trabalho, estamos recomeçando aqui, o cara entra empolgado. Aí toma ali pau, torcedor já pega no pé na rede social, porque precisa de um culpado, e aí a confiança do cara vai pro lixo. Por isso que eu falo, eu não gosto do cara, pô, vamos retrancar todo o time, vamos fechar a casa, vamos vencer num contra-ataque. Eu não gosto disso. Só que é isso que tem para hoje. Para você vencer para você vencer uma partida, você precisa garantir que seu time não vai tomar gol. E para o time do Diniz garantir que não vai tomar gol, ele precisa garantir que o time vai ficar com a bola. E nesse momento, sem tempo para treinar, com os atletas com a confiança em baixa, ele não consegue garantir isso. Isso é uma coisa muito lógica no trabalho dele, né? Então, cara, eu desejo todo sucesso mais uma vez. Eu espero que o Diniz consiga, porque, como eu falei, a gente viu momentos interessantes nessa partida. Mas momentos não ganham jogo. E aí, é o que eu falo, assim, em virtude até de uma sequência de trabalho e agora um início ruim já no Vasco, eu fico com a preocupação, essa preocupação, de que pro cara tanto faz como tanto fez. Eu vou fazer meu trabalho o melhor que eu puder, mas se não der certo, mês que vem eu tô em outro clube. Eu fico com essa sensação, infelizmente, porque parece que, cara, não, mas foi instrução que eu recebi, ou me deram carta branca para trabalhar. Mas quantos trabalhos ele já pegou que levou tempo? E que ele sabe que não vai ter tempo se não der certo aqui no Vasco. Enfim. Vambora, vamos passar por alguns resultados. Estamos aqui falando há bastante tempo. Vamos acelerar, né? Vamos acelerar. Aqui é o que o Vasco precisa, né? Vambora, ó. Tabela, vamos pegar a agenda do dia. Depois a gente passa pelas tabelas, ver a situação de algumas equipes. Então aqui, ó. Fortaleza empatou com o Atlético Bucaramanga 0-0, um caminhão de oportunidades. E aí, o Breno Lopes é um cara icônico. Ele fez um gol de título de Libertadores pro Palmeiras. E nos últimos momentos, e assim, nos últimos não, mas durante toda a passagem dele no Palmeiras, o torcedor sempre pegou muito no pé do Breno Lopes. Eu achava isso muito ruim. Porque o cara tem um gol de Libertadores. Só que é inegável. Uma coisa não dá pra negar, todo o respeito ao Breno Lopes. Eu acho que ele é, tipo assim, um cara mega trabalhador. Um cara mega humilde. Só que, cara, o que ele perde de gol é brincadeira, velho. Todo respeito. Temos o Papa Leão agora, né? Temos o Papa Leão.
e o Fortaleza é Leão, acho que o Breno podia, sei lá, mano, pedir uma bênção do Papa aí, eu não sei que religião que ele acredita, porque, olha, o que ele perde de gols, no Palmeiras ele já perdia, e o que ele perde de gols que ele perdeu que ele perde, e o que ele perdeu de gols nesse jogo contra o Atlético foi brincadeira, mano. É uma loucura. Eu achei que o Fortaleza fosse ganhar em virtude das chances criadas, não venceu e vai jogar aí a última rodada em busca da classificação, né? Vídeo de 2 goleadas, eu achei que vinha mais uma, não deu. Não deu, infelizmente, chances desperdiçadas. E futebol é aquilo que eu falei, é bola na rede. Bola da rede, como eu tava falando do Vasco do Diniz. Não adianta você ter bons momentos na partida. Você precisa pôr a bola pra rede, e se não for a bola pra rede, o adversário vai pôr. E se o adversário pôr, é derrota, né? É derrota. Grêmio 1, Godoy Cruz 1. Também outro jogo ruim, né? Cara, um erro bizonho do Volpe. E aí, talvez eu sempre falo aqui, eu sou de São Paulo e eu acompanhei muito a trajetória do Volpe no São Paulo. E talvez muita gente não saiba, né? Mas o Volpe não teve continuidade no São Paulo por lances como esse. Por lances como esse. Não era. Para quem não é goleiro, não é uma defesa fácil. Para quem não é goleiro. Talvez nem defendesse aquela bola. Mas quem é goleiro de uma equipe de Série A como o Grêmio precisa tirar aquela bola. E o Volpe, ele começou a ser caçado pelos torcedores são paulinos, que eu acho até de uma forma muito injusta, mas ele começou a ser perseguido ali pelos torcedores, perseguido nas redes sociais, né? Por conta de lances como esse. Né? Não, às vezes, muitas vezes não, algumas vezes lances simples, né? Que ele cometia gafes, verdade, mas algumas vezes lances que difíceis para um goleiro de série C, de repente, os de série B, mas para um goleiro de Série A ele tem que tirar. Não tem como. Para um cara que é proficiente nessa função, ele tinha que ter tirado aquela bola, né? O gol do Godoy Cruz. Então, infelizmente, aí, mais um erro do Vô e o Grêmio empata a partida. Vai. Tô falando, por isso que eu falei, foi uma noite muito ruim, né? 2 empates e assim, os empates poderiam ter sido vitórias tranquilas, mas 2 empates e uma derrota que, cara, para um time como o Vasco, que muita, até semana passada a galera dizia que não jogava nada, era doloroso ver um jogo do Vasco, a gente viu muita melhora, mas melhora não ganha jogo. A gente vai ficar batendo nessa tecla aí por muito tempo. Fortaleza tá o líder do grupo e hoje joga o Racing. Vamos ver como é que vai ficar essa configuração. A gente obviamente vai torcer pro Colo-Colo, o Fortaleza se manter na ponta e aí chegar na última rodada brigando pela ponta, pela classificação aí, disputar, possivelmente, dependendo do adversário, disputar jogos em casa, né? O jogo da volta em casa, fazer algumas definições em casa. Tivemos aqui na Sul-Americana, que a gente falou, Grêmio, segundo colocado aqui, uma situação muito tranquila, mas a missão do Grêmio era buscar a liderança, né? A tarefa do Grêmio, para não ter que jogar a repescagem. Para não ter que jogar a repescagem contra um eliminado da Libertadores. Que você naturalmente imagina que tem uma qualidade superior. Para o cara tá vindo da Libertadores, você vai logo projetar que o cara, né, ele tem uma qualidade um pouco acima. O Vasco, por exemplo, vai para a última rodada precisando, né, dependendo de si para ficar em segundo. O Vasco depende de si para ficar em segundo. É de si? Contra o Melgar, ó. O Vasco depende de si para ficar em segundo. E aí, se passa dessa fase de grupos, mas vai jogar o playoff. Vai jogar a repescagem. Esse que é o problema dessa derrota. Outro Lanús abre aqui, já fica garantido praticamente. Fica garantido, né? Porque o Melgar também já jogou. Então o Lanús já fica classificado, já fica garantido. De repente, uma vitória para o Vasco que era fundamental. E agora vai ter que buscar essa repescagem aí, né? Vai ter que buscar esse playoff para chegar na fase de mata-mata da Sul-Americana. E aí aqui, ó, né? É a matéria aqui do GE, né? E não tem mais chance de avançar em primeiro e vai ter que depende de si próprio, né? Porque vai jogar contra o Melgar. Os dois estão jogando pela classificação. Então, vitória simples. Segundo colocado,
passa, avança a fase de grupos, mas não está classificado para as oitavas, e aí vai jogar a repescagem, hoje popularmente conhecida mais como playoff, né? Eu prefiro o nome repescagem, porque é uma chance, né? O playoff para mim é o mata-mata. Playoff para mim é o mata-mata. Mas também não deixa de ser um playoff, né? Quem perder está fora, né? O playoff é isso, quem perder está fora. Então eu gosto mais do termo repescagem porque é mais uma chance do cara seguir, né? Tá fora, mas vai jogar mais uma partida para voltar. Enfim, use o termo que você preferir. Caras, é isso, tá? Ó, passando pela agenda do dia, mais uma vez, quarta-feira, vamos ter mais brasileiros em campo e a nossa torcida vai ser. Ai, vamos lá, né? Vamos lá, que seja um dia de glória. Bahia vai encarar o Atlético Nacional, vai visitar o Atlético Nacional. Botafogo recebe o Estudiantes. Essa partida vale tudo para o Botafogo. Uma derrota e o Botafogo, o atual campeão, estará eliminado. Então, só a vitória importa. Aqui para mim, só vitória. Não tem outro resultado possível. Só vitória. São Paulo vai receber o Libertad. E aqui, partida, como a gente falou, né, interessante para o Botafogo. De repente, um Colo-Colo consegue aprontar alguma. Difícil, mas de repente consegue aprontar. Fica bom para o Fortaleza. O Fluminense vai receber a União Espanhola. O Cruzeiro aqui fazendo o jogo da honra, porque tá fora já, né? Então o jogo da honra contra o Palestino e o Vitória vai visitar o Cerro Largo. E é isso. Quarta-feira, muitos jogos, muitos brasileiros. Eu vou assistir, pô. Vou assistir, vou torcer. Eu acho que, cara, azar é consequência do mau trabalho ou de uma noite ruim, né? Ou de falta de concentração. Eu acredito que aqui vai estar todo mundo pilhado. Vai estar todo mundo pilhado, todo mundo na busca. O São Paulo aqui, ó, jogo importante, buscar aí essa uma boa colocação geral para sempre definir os jogos em casa, é fundamental. Botafogo aqui na busca da classificação, o Bahia também no grupo da morte, hein? Grupo da morte, podemos ter o Bahia até como líder do grupo, por que não? Sonhar não custa nada, né? Caras, é isso. Muito obrigado. Fica aqui a minha saudação. Ótima quarta-feira para todo mundo. Beijos, abraços e até amanhã a gente vem repercutindo os resultados do dia, tá? Até mais. Tchau.